Fala galera, meu nome é Wesley. Bom, o vídeo de hoje é um conteúdo um pouco diferente, né? Vim trazer uma experiência que eu já tive, a pior experiência, né, que eu tive no mercado de trabalho, no caso. Então, como vocês viram aí no título do vídeo, então já deixa aquele like no vídeo, se puder se inscreve, né? Dá uma comentada e já fica aí com o meu relato, né? A minha experiência. Bom, galera, essa é, como eu já comentei, a pior situação que aconteceu comigo com relação ao mercado de trabalho. Realmente fiquei muito chateado na época. Como vocês já viram aí no título do vídeo, foi quando eu fui desligado, né, do meu primeiro emprego, do meu primeiro estágio na área de TI. E é uma situação que, para quem está começando na área, né, para quem está fazendo uma faculdade, é um pesadelo. A gente tá ali doido, né, para conseguir a nossa primeira vaguinha. A gente sabe que para entrar no mercado de programação é difícil. Então, quando a gente consegue e ainda é mandado embora, fica aquela sensação de, sabe, de que você não é competente, que aquilo não é para você. Então, esse vídeo vai ser bom também para te motivar, né, porque depois eu consegui dar a volta por cima, né, um pequeno spoiler da história. Mas vamos lá, né? Isso aconteceu comigo na época da faculdade, né? Como eu comentei, foi um estágio. Eu devia ter os meus 19 anos, faz um tempinho. Acho que isso aconteceu em 2019, eu acredito. Não, não. 2018 ou 17. Eu consegui esse emprego, né? Esse estágio como programador COBOL. Trabalhava com COBOL. E aí já viu, né? Uma linguagem super complexa. Na época não tinha IA, então não tinha pra onde correr, realmente tinha que aprender por conta própria. Eu já não tinha muito domínio da linguagem, mas a própria vaga não pedia que a pessoa dominasse. Ela só precisava ter boa noção, né? Tinha que estar matriculado numa faculdade, ser bom de lógica, e aí o resto ia se virando. Me candidatei, fui pra cima, tive uma entrevista muito boa, né? Consegui me virar bem. Eu lembro que na época a entrevista ainda demorou, tipo, da entrevista pro sim, né? Demorou, tive uma demora aí de um mês, a vaga ficou um pouco congelada. Fiquei muito feliz quando veio a resposta. Nossa, eu lembro até hoje, tava jogando LOL no computador, recebi a ligação, né? Isso no fim da partida, aí deu pra atender. E aí eu atendi, veio a notícia, falei, caramba, já deu aquela animada, né? Tava na faculdade, devia estar, sei lá, no sexto semestre. Não, acho que era antes, acho que era no quinto. Mas enfim, aconteceu, recebi a notícia, super animado, super feliz, né? Pronto para começar. Eu já tinha tentado outras vagas, já tinha feito outras entrevistas, mas até então tava indo de mal a pior, sabe? Você faz a entrevista, ninguém te chama. Nem eram tantas, mas eu mandava bastante currículo. O que mais chamavam mesmo era para vagas de suporte. Nossa, suporte, helpdesk, esse tipo de vaga realmente é mais fácil, mas não é muito bom, né? Porque você pode acabar ficando preso se você, ainda mais se você não quer seguir com isso. Então eu fiquei bastante feliz de realmente ter conseguido ali a minha primeira oportunidade como desenvolvedor. E bom, esse é o início, né? É um jovem ali contente, iludido, né, de como seriam as coisas, mas beleza. O tempo passou e finalmente chegou o dia de eu começar na empresa, né? E bom, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Mas para quem trabalha, o primeiro dia sempre é o pior. Que é conhecer gente nova, ter que se enturmar. Eu lembro que eu cheguei lá e tava meio vazio até, o pessoal tava chegando. Era uma consultoria, aliás, tá? A gente trabalhava prestando serviço pro Bradesco. Então, daí que vem o COBOL, né? É muito comum COBOL em bancos, Fortran também, enfim, muito formal. Beleza, fui trabalhar, né, já feliz, contente, aí me deparo com aquela. Primeiro dia na integração, tem essa etapa muito comum, para quem não sabe, a integração é quando você faz o processo ali de entender as boas-vindas da empresa, como é que funciona, procedimentos, como é que bate ponto, que hora tem que sair, que hora tem que entrar, como pede férias, enfim. Primeiro dia de integração, segundo dia foi um dia mais comum, né? Trabalho normal, normal entre aspas. Eu tava começando, não fiz muita coisa. Na época, até hoje, na verdade, eu era bem tímido.
tinha dificuldade para chegar no pessoal e tudo mais. Hoje até que eu melhorei bastante, dei uma vista, né, em vídeos no YouTube de como melhorar isso, porque eu quis ir melhorando, né, conforme o tempo passava. Nos meus primeiros dias, aliás, eu fiquei nesse emprego por coisa de uns 4 meses. Nos meus primeiros dias foi aquilo. Eu ia, aí eu ficava, tipo, esperando o pessoal passar alguma coisa, né? Aí a primeira coisa que me passaram foi para eu ler a documentação do projeto. Eles tinham umas apostilas no computador, né, na infra, a gente poder ler sobre o COBOL, como é que funcionava, tinha o TSO, tinha que aprender algumas coisas. Eles também tinham a Lura, né, pra gente fazer alguns cursinhos e tal. Nos primeiros dias foi isso. Fui estudando, né, vendo como é que funcionava, entendendo o COBOL. E a primeira coisa que eu lembro é que, tipo, muito conteúdo em inglês. E meu inglês não era muito bom. Algumas apostilas do conteúdo eram em inglês. E eu já fiquei meio assim, né? Meio pra baixo, mas segui, continuei estudando o máximo que eu pude. Lembro que antes de começar também na vaga, eu vi alguns vídeos no YouTube de como funcionava o COBOL, né? Não tinha muita coisa, mas deu para pegar um pouco da base. Fui aprendendo. E bom, conforme o tempo foi passando, eu percebi que para achar o conteúdo fora dessas apostilas da própria empresa era um pouco complicado. Porque, bom, embora a empresa tivesse um pouquinho de conteúdo, se eu pesquisasse na internet, a maioria do conteúdo era em inglês. Porque o COBOL em si não é muito comum de se aprender, tipo, não tinha muito material em português. Tinha vídeos no YouTube, mas eram poucos. Tinha muito conteúdo indiano, né? Que aliás, aí um abraço pros indianos, porque, meu, os caras são fera, né? Fica a dica aí pra quem tá começando ver uns vídeos dos indianos. E outra coisa que, tipo, até tinham cursos pagos, né? Udemy, Alura. O Alura nem tanto. Mas eram cursos um pouco mais caros. Eu lembro também que eles tinham uma plataforma que eles recomendavam pra gente aprender, mas também era pago. Primeira vez nem tava sem grana, né? Tava esperando o primeiro salário, não deu pra investir muito. Mas ok, segui estudando. Acabou que o primeiro mês foi tipo só estudo. O pessoal não me passava muita coisa, eu ficava meio que. Sabe, eu até tinha dias que eu ficava um pouco sem graça, porque o pessoal trabalhando e eu lá só estudando, estudando, ficava meio assim. Lembro que o meu gestor até chegou a passar alguns exercícios, né, para ver como é que eu tava no COBOL e eu, né, como estagiário ali iniciando na carreira, pensa, você que tá aprendendo Python, já tem um pouquinho de dificuldade. Agora pensa o COBOL. Amigo, o COBOL é muito complicado, mas eu dava conta ali na minha, né, um Stack Overflow, mas ia evoluindo. Acabou que com esses exercícios o meu gestor achava que eu não estava tão preparado ainda. E acabou que ele não tinha confiança de me passar uma task realmente para eu fazer sozinho. Então, uma coisa que ele pedia para eu fazer, que eu ia fazendo, era ele me dava acesso aos repositórios e eu ia vendo lá no TSO. O TSO é tipo um sistema, eu nem lembro como é que funcionava, mas era onde a gente via os códigos do COBOL. E aí eu ficava olhando e era um código muito complexo, mas eu ficava olhando e eu me perdia todo, era muita conta, muito número. Mas eu ficava olhando, dava o máximo de mim. E como eu comentei, eu era muito tímido, não chegava no pessoal e falava, pô, e aí? Tem como me passar uma tarefa? Tem como acompanhar alguém? Eu ficava muito na minha. Eu tinha essa vergonha de chegar no pessoal, de realmente pedir uma issue, né? Uma coisa pra fazer. Então eu ficava mais na minha ali, eu ficava esperando. Ficava esperando, tímido no meu canto, só estudando, né? Quando alguém ia falar comigo, eu falava. Às vezes eu atendia até os telefones, né? O pessoal ligava bastante. Aí eu ia atendendo de vez em quando. E foi seguindo nisso. Deu o segundo mês, né? Aí eu recebi o meu primeiro salário. Lembro que eu comprei um cursinho de COBOL, pela internet, né? Esses cursos mais simples, mas eu tive muita dificuldade. Eu admito que eu realmente tive dificuldade com essa linguagem, mas não tinha o que fazer. Minha primeira oportunidade tava pronto para o que fosse. Fui estudando. E acabou que o tempo foi passando. E conforme o tempo passava, eu me sentia mal. Porque, por um lado, eu ficava com vergonha de ter aquela proatividade de chegar e falar: e aí?
tem como me passar uma tarefa? Tem como passar alguma coisa? Pra eu, pelo menos, praticar? Mas por outra, eu ficava com vergonha, eu não chegava, ficava esperando cair uma issue, mas eu acredito também que o ideal seria que eles me passassem alguma coisa, né? Querendo ou não, tô começando. Eu até tinha outras experiências, mas nada a ver com tecnologia. Então eu fui por esse caminho, esperando. Aí eu sei que chegou um momento que, conforme o tempo foi passando, eles não passavam nada. Eu lembro que teve um dia que eu até acompanhei uma moça, uma senhora, né, que ela era programadora. O pessoal que programa COBOL é muito comum ver gente bem mais velha, né? Eu acompanhei para eu aprender como é que funcionava o processo de compilação, para testar, né? Quando você faz e testa. E, meu, o processo de compilação do negócio, do jeito que eles faziam, não era só rodar. Tinha que fazer todo um esquema. Eu nem sei explicar como é que aquilo era feito, mas dava muita volta. Acabou que eu não aprendi, aí ficou até feio pra mim, porque eu passei o dia acompanhando e não entendi como é que funcionava a compilação daquilo. Porque não era tipo você pegar uma ideia e compilar. Você tinha que fazer no ambiente e aí você fazia alguma coisa que ia de uma tela para outra, ajustava o TSO, arrumava não sei o que aí rodava e não podia rodar, tinha um limite de vezes que podia rodar. Eu lembro disso, podia rodar umas 3 vezes por dia, não sei por quê, mas tinha esse limite. Aí dava até medo, né, de eu fazer alguma coisa, acabar o limite das vezes. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Sei que ficou feio pra mim também, porque não consegui lidar com isso muito bem, não consegui aprender, mas pô, foi um dia só acompanhando a moça, né? Não peguei, infelizmente. Era muito difícil. Então passou o segundo mês, mais ou menos, passou mais um mês e meio. Aí o pessoal lá tinha a equipe de COBOL e a equipe de Java. Era uma equipe pequena, uma sala pequena, mas vamos supor que tinha, sei lá, 5 pessoas de COBOL, 4 pessoas de Java. Aí falaram assim, ó, você tá tendo muita dificuldade, vamos botar você em Java, né? Aí foi aí que eu meio que fui transferido para a segunda equipe. E nisso, na época, eu também não tinha experiência com Java. Aí, aí como recomeçou o processo de dar uma estudada. Tipo, eu tinha tido matérias de Java na faculdade, mas ainda não tava afiado. Tava fraco, né? Acho que na época ainda tava tendo a parte de programação orientada a objetos, sei lá. Aí, conforme eu tive essa mudança, nesses 2 meses mais ou menos, eu achei o Java muito melhor. Foi uma mudança de área para mim. O Java eu comecei a ver que tinha muito mais material. Era muito mais fácil pesquisar como fazer as coisas em Java. Era muita coisa em português, muito mais intuitivo, muito mais fácil de rodar, não tinha questão de limitação de por dia. Aí foi ali que eu realmente fiquei mais contente, né? Comecei a ter mais autoestima, mas ainda tinha a questão da vergonha, né, de pedir as tarefas, mas pô, fiquei mais feliz, muito mais feliz de trabalhar com Java. Só que, mesma coisa. Primeiros dias e primeiras semanas foi eu acompanhando a outra estagiária, né? Que tinha uma outra estagiária só que de Java. E era eu estagiário de COBOL. Aí ficou 2 estagiários com Java. Só que ela tinha muito mais experiência. Ela estava lá coisa de um ano, talvez mais. E aí eu fui aprendendo com ela e em contrapartida a gente tinha o Alura, né? Que era uma conta ali da empresa. Eu ia aprendendo mais sobre Java. Eu ia fazendo os cursinhos, né? As matérias, ia aprendendo bastante. Pô, super animado, entusiasmado. Pronto para colocar a mão na massa. Enfim, acabou que eu fiquei muito tempo nessas semanas aprendendo e não me passavam tarefas. Ali eu estava mais confortável, mas ainda assim não me passavam tarefas. O que me passavam bastante era coisas de suporte. O pessoal ia mandando algumas coisinhas, né? Problemas de computador, ou então tinha a parte do helpdesk, o service desk que mandava e-mail, eu tinha que olhar o que estava acontecendo. Lembro que nessa época eu também aprendi bastante sobre JSON, que eu lembro que o pessoal mandava um JSON, eu tinha que analisar como é que estava aquele JSON, se estava certo, às vezes estava sem aspas, sem vírgula, foi bacana. Lembro que eu não tinha experiência com isso, não tinha tido sistemas distribuídos, né, na faculdade, então foi legal. Também usava SOAP, então era uma experiência a mais.
Mas enfim, fui trabalhando com Java mais esse mês. Na verdade, trabalhando com suporte e estudando Java. Ainda muito tímido, fui estudando. Acabou que o tempo foi passando. E mais uma vez eu não pedia as tarefas pro pessoal, ficava muito na minha ali. Aí eu ficava olhando no Gira, né? Todo mundo com os cards. E eu ali com o meu cardzinho de suporte meio que parado. Era um card meio coringa, né? Tudo que eu fazia ia pra aquele card. E sei que no fim das contas, né? Embora eu tivesse mais feliz com o Java fazendo mais coisas, né? Entre aspas, o pessoal, sabe? Parece que eu eles não conseguiram me acolher. Eu não consegui me entrosar muito bem. Eles não tiveram a facilidade também de pegar e conversar comigo, sentar do meu lado. Pô, a estagiária que trabalhava comigo era muito legal, me ajudava bastante. Mas era isso, era 2 estagiários, né? Não tinha muito o que fazer, não tinha muito que ela pudesse me passar. Então eu fiquei ali meio, me senti muito jogado. Eu me senti muito abandonado ali na empresa, sabe? Ficava meio assim, tipo, e aí, o que eu tô fazendo? Tinha dias que eu ia, não fazia nada, só estudava, ficava ocioso, aí eu ficava pensando, poxa, será que isso é pra mim? Será que eu não vou conseguir, né, melhorar? Quero tentar fazer alguma coisa. Aí tinha a timidez, eu não conseguia chegar no pessoal, não conseguia me entrosar. O tempo foi passando, eu fui ficando ansioso, só estudando. Aí eu ficava super desconfortável, às vezes passava alguém ali e via que eu tava só, sabe, estudando. Aí, como eu não consegui mostrar, tipo, muita coisa, deu coisa de mais um mês, 2 ou 3 meses. Chegou um dia, né, o fatídico dia, né, que meu gestor de COBOL, né, que foi aquele que me entrevistou, que no começo eu respondia para ele, né, questão do COBOL, depois eu respondia pro gestor do Java. Sei que ele me chamou, falou, pô, a gente tem que conversar, né? Nossa, aí, pelo menos era de dia, né? Não esperou até a noite. Eu já tinha a sensação que talvez eu ia acabar sendo mandado embora. Eu lembro que uns dias antes eu tava conversando com essa minha colega, né? Que eu sentia que eu ia ser mandado embora a qualquer momento, que eu não tava, sabe, não tava resolvendo nada, me sentia deslocado. Aí chegou o dia, beleza? Chegou o dia que meu gestor lá do COBOL pegou, falou, vamos ali na salinha, vamos conversar e tal. Eu lembro que era tipo meio-dia, eu lembro porque, sabe, fica marcado. Fui na salinha e aí veio aquele discurso. Então, a gente decidiu encerrar essa vaga de estágio. Vamos congelar. A gente percebeu que você está tendo muita dificuldade. Você não é muito proativo. Aí eu só fiquei ouvindo, né, todo aquele discurso e eu me sentindo péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Poxa, minha primeira vaga, 3 meses ou 4 de estágio, eu só ouvindo assim, ele falando e ouvindo, você está demitido. Era isso que eu ouvia. E acabou que ele falando lá, e eu pensei, meu, vou chorar aqui, não vou. Não vou, né? Não sabe aquela lágrima que desce assim de angústia? Só ouvi, aí eu lembro que eu até perguntei, né? Ingênuo, será que eu fico até o fim do dia, já vou embora, saio pra almoçar? Aí ele falou assim, não, não, pode arrumar suas coisas, quiser já ir embora. Aí eu falei, não, beleza. Lembro que no dia tinha levado um macarrão pra almoçar, tava esperando, né, da hora do almoço pra comer esse macarrão, tá vendo? Lembro até o que eu ia comer. Nem comi o macarrão, arrumei minhas coisas, aí o pessoal já tinha ido almoçar, tava meio que eu e ele na sala, peguei minhas coisas, fui embora. E é isso. Essa foi a história aí do meu estágio, né? Peguei minhas coisas, fui o ônibus todo pensando nisso, já super chateado, super pra baixo, pensando, e agora? O que eu vou falar pros meus pais, né? Pô, meus pais super animados que eu tinha conseguido uma vaga, né? Era mainframe, né? Falava pra minha mãe, pô, trabalho com mainframe. Ela super, nossa, o que é isso? Enfim, comecei a pesquisar sobre como dar uma melhorada, né? Em questão de, como é que fala? De proatividade, ser mais proativo no trabalho, melhorar a minha timidez, né? Questão do trabalho, pelo menos. Não na vida social, mas em relação de trabalho. Melhorei isso, vi muito vídeo, pratiquei. E, bom, eu achei depois dessa demissão que ficaria muito mais difícil para mim arrumar um segundo emprego, que ia ficar manchada ali a minha carteira de trabalho. Mas
não foi assim. Eu cheguei a ter outras vagas depois, só que demorou, não vou mentir. Depois desse emprego eu até cheguei a trabalhar de novo na área, mas foi como analista de testes. E só depois que que eu comecei a ser programador. Mas eu não fiquei muito tempo como analista de teste, não. Essa foi a história, né, de como foi a minha primeira oportunidade, né, de como eu acabei sendo desligado. Mas o lado bom é que isso não interferiu, tipo, muito na minha carreira. É, Depois disso, tem que aprender a vender o peixe, sabe? Tem que explicar a situação. Se isso acontecer com você ou se já aconteceu, não desanima. Sua carreira não vai parar por causa disso. Você ainda vai ter outras oportunidades. Mas, claro, você tem que sempre dar o seu melhor. E se for, no meu caso, como tinha muita questão da proatividade, realmente eu pequei nisso, mas a empresa também pecou. Então, porque ainda mais que era um estágio, o pessoal podia ter pegado na minha mão e ter me ajudado muito mais. Convenhamos. O conselho final que eu tô dando aqui para encerrar é que se isso acontecer com você, não é o fim do túnel. No fim das contas, eu consegui dar a volta por cima. Depois eu consegui uma vaguinha aí como desenvolvedor. Segui com Java, sou desenvolvedor Java até hoje. Então não desanimem, que ainda tem muito tempo aí para você conseguir uma segunda oportunidade, terceira. Tem muita coisa aí que pela frente. Então, se você gostou aí do meu relato, já deixa aquele like no vídeo. Se puder, se inscreve no canal. E é isso, galera. Até a próxima.